meus queridos, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus. E o meu nome é Kelly Picalho e eu estou aqui para partilhar da palavra de Deus com você hoje. Eu estou começando a partir de hoje, sempre falando meu nome em cada vídeo, porque teve um comentário esses dias em algum dos meus vídeos perguntando meu nome. Então eu percebi que como eu não falo meu nome, talvez ali fica um ponto de interrogação sobre isso. Então, de hoje em diante, eu vou sempre estar me apresentando em cada vídeo a você. Para você aí que está chegando agora, para você que está assistindo pela primeira vez, meu nome é Kelly Picalho. Eu estou aqui no YouTube, vai fazer 3 anos. Comecei fazendo os vídeos diários. Durante um ano eu fiz vídeos de 4 até 8 minutos. Todos os dias, durante 365 dias nesse primeiro ano. No segundo ano, o Senhor me deu uma nova direção e eu comecei a fazer somente uma vez por semana. E nesse ano agora de 2025, o Senhor me trouxe uma direção nova. E nós estamos agora fazendo um estudo, juntamente com aqueles que estão nos assistindo aí, da Palavra de Deus. Para que você possa sentir-se motivado a ler a Palavra de Deus, para que você possa aprender um pouquinho mais comigo, que não sou teóloga, não sou mestre da Palavra, somente sou uma leitora. Li algumas vezes a Bíblia e eu quero partilhar da parte do Senhor algumas coisas com você sobre a Bíblia, nesse momento estamos lendo Hebreus, lemos todas as cartas de Paulo, agora estamos em Hebreus e o próximo vídeo nós vamos dar início a Provérbios. Então eu estou aqui me apresentando a você para que você se sinta um pouquinho mais familiarizado comigo. Eu sou mãe de 2 filhos, tenho uma filha de 7 anos, um bebê de 1 ano e 4 meses. Sou casada, moro no Pará, mas sou mato-grossense e sirvo ao Senhor aí com a minha vida. Já tem 3 anos que eu tive um encontro real e profundo com Deus. Então, eu estou aí depois desse período de profundo conhecimento, profundo encontro com Deus, fazendo algo a mais pelo Senhor. O Senhor colocou em meu coração para fazer esses vídeos. Comecei de uma maneira, já estou em outra direção do Senhor, porque para cada tempo existe uma direção dos céus. Amém? E é isso. Então sempre eu vou estar falando aqui, todo vídeo falando meu nome, para que você possa conhecer um pouquinho mais de mim, para que você possa conhecer um pouquinho mais de mim. Se você aí não sabe um pouco da minha história, é isso. Eu sou a Kelly Picalho. Sou casada, tenho 2 filhos, moro no Pará atualmente, mas sou mato-grossense e estou aqui fazendo a obra para a glória do Senhor, somente mesmo partilhando a palavra de Deus para que você aí possa sentir-se motivado a ler a palavra, a conhecer esse Deus, não só de ouvir falar, mas de você vê-lo com seus próprios olhos. Amém? E é isso. E hoje nós vamos encerrar Hebreus, esse livro maravilhoso. Desde a primeira vez que eu li a Bíblia, eu já me apaixonei por Hebreus. Pensa num livro maravilhoso. E hoje nós estamos aqui lendo, finalizando. Nós vamos entrar agora no versículo 7 do capítulo 11. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 11 de Hebreus, que fica depois de Filemon, que fica depois de Coríntios, depois ali de Tito, depois de Timóteo, vem Hebreus. Amém? No versículo 7 em diante, para que hoje a gente possa encerrar esta série e entrar num novo tempo aqui, num novo momento aqui no nosso canal, lendo um novo livro que é Provérbios, um livro riquíssimo de muito e muito aprendizado para a nossa vida cotidiana mesmo. Então, que você possa partilhar comigo a palavra de Deus neste momento, amém? Mas antes de tudo, eu quero convidar juntamente com você aí o nosso amado professor, porque nós temos o privilégio de sentar do lado do nosso professor, o amado Espírito Santo de Deus, para aprender com ele. Então, quero te convidar a fechar seus olhos neste momento e a orar ao Senhor, pedindo a ele a presença dele, nos ensinando neste momento. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia estar na sua presença. Coloco diante de ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento em tua presença. Te agradeço, Senhor, porque todos os dias, Senhor, que nos acompanha e nos ajuda, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, abra nossa mente, nosso coração, nosso entendimento e nossa compreensão da tua palavra. Amigo e amado professor Espírito Santo, tu que nos ensina todas as coisas, nos ajude a ler e compreender a tua palavra de forma sobrenatural. Nos ajude a ver além das letras, a partilhar da tua palavra de forma profunda e espiritual. Que a sua palavra faça morar nos nossos corações, dê frutos na nossa vida, nos transformando, libertando e mudando
todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, e amém e amém. Amém? Bora então para mais uma leitura de hoje. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 7 em diante. Amém. Que diz assim: pela fé, Noé tem sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam. Comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10. Porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência e deu à luz uma criança quando já de idade avançada, porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Por isso também de um, e esse já considerado como quase morto, descenderam tantos como as estrelas do céu em multidão, e como a areia inumerável da praia. Versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Foram persuadidos a respeito delas, e abraçaram-nas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Muitas vezes eu fico me perguntando se em algum momento Abraão teve dúvida de que receberia aquilo que o Senhor tinha prometido a ele. Mas eu acredito que a resposta é não. Abraão, ele viveu pela fé. E pela fé que ele tinha no Senhor e pela revelação que ele obteve de Deus, de quem era Deus, um Deus que não era homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás, esse Deus fez ele ter total confiança. Mesmo lá no final da sua vida, sem olhar ainda, sem enxergar ainda, sem ter nas suas mãos ainda a promessa que o Senhor tinha dado a ele, realizada, ainda assim ele permaneceu confiando, porque ele tinha um relacionamento com Deus, porque ele conhecia o Deus que ele caminhava com ele, porque ele tinha uma fé e uma revelação plena de quem era Deus na vida dele. E é isso que nós precisamos ter para permanecer caminhando, apesar das promessas muitas vezes não se concretizar no nosso tempo. Porque muitas das promessas que o Senhor deu a você aí vai se concretizar na vida dos seus filhos ou dos seus netos. Porque é para a sua geração, não é exatamente para você. Porque tudo aquilo que o Senhor dá a você muitas vezes vai ser concretizado na vida dos outros que vêm após a você. Você vai criar um caminho para que eles cheguem até a promessa do Senhor. Então nós precisamos ter a mesma fé e revelação do Senhor para que a gente possa permanecer confiando sem duvidar que o Senhor vai cumprir cada promessa nas nossas vidas. Amém? Continuando aqui no versículo 14. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país. E verdadeiramente, se lembrassem daquele país de onde haviam saído, teriam tido a oportunidade de retornar. Mas agora eles desejam um país melhor, isto é, celestial. Por isso se chamar seu Deus. Por isso também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque. E aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Dele foi dito: em Isaque será chamada tua descendência. Considerando que Deus, sendo poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos, então também figuradamente ele o recebeu. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, e concernente às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava próximo da morte, abençoou os filhos de José e adorou, reclinando sobre o seu cajado. Pela fé, José, ao morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso.
e não temer o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho de Faraó. 25. Escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período desfrutar do gozo do pecado. Muitas vezes nós somos colocados na mesma situação que Moisés foi. Nós temos que escolher entre gozar ali do pecado, desfrutar do gozo de ter amigos, de ter dinheiro, de ter fartura segundo o mundo, usufruindo e realizando pecados, cometendo pecados, ou se nós devemos ser afligidos juntamente com o povo de Deus por escolher o caminho da justiça. Todos nós somos colocados em algum momento da nossa vida nesse lugar de escolher. Diga-me você já teve que escolher entre o caminho da justiça e o caminho dos perversos? O caminho do desfrute, do gozo, dos amigos, muitas vezes da prosperidade através da injustiça, e entre o caminho justo, o caminho que leva aos céus, mas que muitas vezes não, em todo tempo, nos requer renúncias e sacrifícios. Eu gostaria que você dissesse aí para mim nos comentários se em algum momento da sua vida você já passou por isso. Se você já viveu um momento onde você chegou num lugar na sua caminhada onde você teve que escolher ou desfrutar do pecado ou escolher ser afligido com o povo de Deus. Amém? Diga para mim no comentário. Continuando aqui no versículo 26. Considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Ele estava olhando, Moisés, não para o hoje, ele estava olhando para o amanhã, quando ele tomou essa decisão de escolher o caminho da justiça, mesmo muitas vezes perdendo, renunciando ali o gozo dos amigos, a alegria de estar ali no meio dos ímpios, a prosperidade financeira através da injustiça, ele teve que escolher, mas ele estava olhando para o galardão, aquilo que é eterno, não aquilo que é terreno. Amém? Versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou como que vendo aquele que está invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca. E os egípcios que o mesmo fizeram afogaram-se. Versículo 30. Pela fé os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. E que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas. Versículo 33. Os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões, e apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam seus mortos trazidos novamente à vida e outros foram torturados, não aceitando seu livramento para que pudesse alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios e açoites cruéis, de fato, e além de cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam sem destino, vestidos em pele de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados. Meus irmãos, cada um desses que está aqui citando, está falando de alguém da Bíblia. Cerrado ao meio, profeta Isaías. Quem foi apedrejado foi Estevão. O apóstolo Paulo morreu decapitado, à espada. Eu penso muito, meus irmãos, no dia de hoje, eu tenho pensado muito que nós, de fato, não vivemos o evangelho
raiz, sabe? Nós não queremos sair do nosso conforto, de ver as perseguições de um cristão verdadeiro, expor muitas vezes a nossa fé para que a gente não seja apedrejado, porque a gente quer se manter no conforto. Nós queremos manter a nossa fé de forma Nutella. Mas esse povo aqui, que está sendo citado aqui sem dizer os nomes, eles sim viveram um verdadeiro evangelho. Eles morreram pela causa do Senhor. Eles pagaram preço pelo céu. Não só de forma espiritual, mas aqui no mundo físico mesmo. Eles padeceram, eles foram mortos e perseguidos. E nós muitas vezes queremos nos manter no nosso conforto e nos esquecemos que o céu, ele é alcançado pela força. É assim que diz a palavra de Deus. Nós não conquistamos com palavras doces, mas sim pela força. Amém? Continuamos aqui no versículo 38, que diz: dos quais o mundo não era digno, eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa. Tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles sem nós não fossem ser aperfeiçoados. Capítulo 12, que tem como título a disciplina do Senhor. Versículo 1 diz assim. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E quem são esses? São os anjos, são os demônios, são a nossa família, é o nosso esposo, é a nossa esposa, é os nossos filhos, é as pessoas que estão ao nosso redor. Todos esses são testemunhas que estão nos observando. É por isso que você precisa sempre cuidar de ter um bom testemunho, porque muitas vezes você não precisa pregar o evangelho, somente o seu testemunho já prega por si. Então que você possa manter o seu testemunho sempre um bom testemunho diante dos homens e não somente diante de Deus. Amém? Versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, está sentado à destra do trono de Deus. Devemos sempre manter os nossos olhos fixos em Jesus. Ele é o nosso maior exemplo, o nosso maior espelho. Ele que suportou a dor dos processos, a dor da renúncia, a dor das entregas, ele que se entregou por amor a cada um de nós. Nós devemos olhar para ele, não para o homem, porque se olharmos para o homem, seremos decepcionados e frustrados. Amém? Continuando no versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Vós ainda não resististes até o sangue lutando contra o pecado. O próprio Jesus, ele suportou todas as situações que ele precisava suportar para alcançar aquilo que o Senhor desejava. E nós precisamos olhar para esse exemplo para que a gente não venha desanimar diante das adversidades, venhamos nos frustrar, nos cansar diante das lutas, nos lembrando que o Senhor foi aquele que, antes de nós, passou por tudo isso e venceu cada batalha. Amém? Continuando no versículo 5. E vós esquecestes da exortação que vos fala como a filhos. Filho meu, não despreze o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita cada filho que recebe. Nós devemos receber e aceitar a disciplina do Senhor. Não é fácil receber a disciplina do Senhor. Dói. Receber a disciplina de um pai não é bom, não é confortável, mas o Senhor, como um bom pai, como pai terreno também, disciplina os filhos que ama, o Senhor também nos ama. Em Provérbios 3, do 11 ao 12, fala disso, que o Senhor, ele disciplina quem ele ama.
ao filho que ama. Então, aquele que ele não ama, ele só deixa seguir o seu caminho errado. Mas aquele que ele ama, ele chama atenção, ele castiga, ele exorta, ele disciplina para que ele ande no caminho certo, porque ele o ama. E o amor também é dizer não. O amor é também dizer não. Amém? Continuando aqui no versículo 8. Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiam e nós lhes prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Se nós nos sujeitamos ao Pai terreno, aos nossos pais terrenos, por que nós não vamos nos sujeitar ao Pai espiritual, ao nosso Pai espiritual? Mas as pessoas, elas não olham dessa maneira. Elas ficam bravas com Deus, não aceitam a disciplina dos céus, ela não aceita uma exortação do Senhor. E ela não entende que o mesmo modo que o Deus Pai age é o mesmo que o Pai terreno age. Porque o Pai terreno que ama, ele exorta, ele mostra o caminho, ele briga, ele quer que o filho ande no caminho certo. E assim é o nosso Pai celestial. Então devemos nos lembrar disso. Versículo 10. Porque aqueles verdadeiramente por um tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nossa vantagem, para que possamos ser participantes da sua santidade. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para castigado, mas angustiante, contudo, posteriormente produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Então, não é prazeroso ser castigado, isso que está falando aqui no versículo 11. Para nós que somos castigados, exortados, disciplinados, é desconfortável. Mas depois disso, depois é que fala posteriormente, isso produz em nós frutos de justiça e paz. Isso nos transforma. O castigo, a exortação, a disciplina de Deus nos transforma, nos ensina. Aqui fala que isso produz um fruto pacífico em nós através do exercício da disciplina. Então, é através desse exercício que o Senhor faz conosco, nos ensinando e disciplinando, nós adquirimos seus frutos de justiça e de paz. Amém? Versículo 12. Portanto, levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. Examinando diligentemente para que nenhum homem fraqueje na graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura, meu irmão, é tudo aquilo que tem no teu coração, que está contaminando o teu coração, toda mágoa, rancor, ressentimento. Tudo isso se transforma em uma raiz de amargura. E aqui está dizendo que contamina todos que estão ao seu redor. Então você precisa se libertar da raiz de amargura, não é só por você, mas por aqueles que estão ao seu redor, que são contaminados por ele. Amém? São contaminados por ele. E não haja, versículo 16, algum fornicário ou pessoa profana, como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu seu direito à primogenitura. Porque bem sabeis que posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou espaço para arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente entre lágrimas. Porque não chegastes ao monte que possa ser tocado, queimado com fogo, nem ao negrume, a escuridão e as tempestades, e ao som de uma trombeta e a voz das palavras, ao qual os que ouviram pediram que se lhes não falassem mais. Porque não podiam suportar que eles lhe ordenava, que se lhes ordenava, e se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou transpassado com um dardo. Aqui está falando sobre o monte, ali, né, o Monte Sinai, quando Deus desceu para falar com o seu povo e ordenou que nenhum animal pudesse chegar perto. E ali ele começou a falar do alto monte com trovões, ali com labaredas de fogo, falando com o povo, e o povo ficou com medo e assustado. E o povo pediu para Deus não falar mais com eles, mas que Deus falasse com Moisés. E Moisés desse o recado. É sobre isso que está falando aqui, no versículo, a partir dos 18 até o 20. Amém? E tão terrível era a visão que Moisés disse: tenho pavor e tremo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a uma companhia incontável de anjos.
A igreja, a Assembleia Geral dos Primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoado. E a Jesus, o mediador de um novo pacto, é o sangue da aspersão que comunica algo melhor do que aquele de Abel. O sangue de Abel, quando foi derramado ali na história, ele clamava por justiça, ele clamava por uma condenação do seu assassino. Mas o sangue de Jesus, quando foi derramado, ele proclama algo muito mais forte e profundo. Ele proclama o perdão dos nossos pecados através dele. Ele proclama a reconciliação nossa com o Pai, através do nosso arrependimento, através do sangue de Jesus vertido na cruz. Então, aqui está falando que o que comunica o sangue de Cristo é muito mais forte do que aquilo que comunica o sangue de Abel. Amém? Amém? Continuando aqui no versículo 25. Vede que não rejeitais ao que fala, porque me perdi aqui. Eu parei no 25, versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se aqueles que rejeitaram que na terra lhes falava não escaparam, muito menos nós escaparemos, se nós desviarmos daquele que nos fala lá de cima, nos céus, a voz o qual moveu a terra, mas agora prometeu, dizendo, ainda uma vez sacudirei, não apenas a terra, mas também o céu. Versículo 27. E esta palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção das coisas móveis, como as coisas que são criadas para que as coisas que são imóveis permaneçam. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça pelo qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Capítulo 13, versículo 1, que tem como título Exortação à Vida Cristã. Versículo 1 diz que o amor fraternal continue. O que significa amor fraternal? Amor entre irmãos, que é o que nós devemos ter dentro da nossa igreja, dentro do corpo de Cristo. Que esse amor possa continuar, ele possa prevalecer acima das diferenças, acima das dificuldades ali, né, que nós passamos ali de lidarmos uns com os outros. Amém? Versículo 2. Não vos esqueçais de receber estranhos, porque assim alguns receberam anjos sem o saberem. Lembrai-vos daqueles em cativeiro, como se estivessem cativos com eles, daqueles que sofrem adversidades, como se vós as sofresseis também no vosso corpo. Versículo 4. Que o casamento seja honroso entre todos e a cama sem mácula. Porém, aos prostitutos e adúlteras Deus os julgará. Nós devemos ter mais honra pelo casamento. O casamento deve ser mais honrado, deve ter muito mais reverência ao casamento. O casamento ele deve ser um lugar sem mácula, sem mancha. Mas os casamentos de hoje têm se tornado frágeis, têm se tornado fúteis, têm se tornado instáveis. Começa hoje o casamento, daqui 2 dias termina. Começa hoje o casamento, 3 meses termina. As pessoas hoje estão descartando aquilo que de fato era para ser algo honrado, algo importante na vida do ser humano, o princípio do mundo, porque ali começou com Adão e Eva. Nós devemos mudar o nosso comportamento em relação a isso também. Versículo 5. Sejam as vossas conversas sem cobiça, contentai-vos com que tendes, porque ele disse, não deixarei e nem te desamparei. Nós precisamos ser contentes e satisfeitos com aquilo que o Senhor nos dá. Isso nos mostra, isso revela o nosso coração grato. Amém? Para que pudéssemos confiantemente dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que o homem me possa fazer. Lembrai-vos daqueles que têm o domínio sobre vós, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando a finalidade de suas admoestações. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não os deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, porque bom é que o coração te estabeleça com graça, e não com alimentos que em nada beneficiaram aos que dele se ocuparam. Nós temos um altar, onde não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido ao santuário pelo sumo sacerdote em razão do pecado são queimados fora do campo.
E por isso também Jesus, para santificar o povo com seu próprio sangue, sofreu fora do portão. Saiamos, pois, ao seu encontro fora do campo, levando a sua desonra, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Porque por ele, portanto, ofereçamos sacrifícios de louvor a Deus continuamente, isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. E não vos esqueçais de fazer o bem e da solidariedade, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para que façam com alegria e não com pesar, porque isso vos seria inútil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência em todas as coisas, queremos viver honestamente. Versículo 19. E rogo-vos que assim o façais, para que eu volte a estar convosco mais breve. Versículo 20. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, através do sangue do pacto eterno, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazer da sua vontade operando em vós, o que aos olhos dele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para sempre e sempre. Amém. Rogo-vos, irmãos, que suporteis a palavra da exortação, porque vos escrevi uma carta em poucas palavras. Sabei que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, com o qual, se ele não tardar, irei ver-vos. Versículo 24. Saudai a todos que vos lideram, e todos os santos da Itália vos salvam. A graça seja com todos vós. Amém. E o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 21, no versículo 22 ele fala, suporteis a palavra de exortação. O que ele quis dizer aqui? Ele fala que nós devemos receber a palavra de exortação. Ele ainda diz assim, porque vos escrevi uma carta em poucas palavras, então ele quer dizer, eu exortei vocês em poucas palavras, e muitas vezes não foi com a palavra que você queria receber, não foi com a palavra que muitas vezes te agrada, mas receba a minha exortação. E é assim que nós devemos fazer com a palavra de Deus, receber aquilo que o Senhor nos fala através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso significa que ele primeiro vai nos ofender e depois ele nos liberta. Amém? E é isso, encerramos aqui Hebreus, para a glória de Deus. E no próximo vídeo damos início a Provérbios. Irmãos, eu quero que você continue comigo no próximo vídeo, em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que você vai amar esse estudo, vai ser algo transformador na sua vida, porque Provérbios ele é maravilhoso, ele te ensina a ser um bom pai, filho, uma boa esposa, um bom esposo, um bom vizinho, um bom servo, uma boa pessoa. Ele te ensina tudo sobre a sua vida cotidiana. E todo crente deveria ler Provérbios pelo menos 2 vezes por ano, porque ele nos faz crescer demais como ser humano. Amém? Então até o próximo vídeo. Gostaria que você deixasse aqui para mim nos comentários da onde você está assistindo. Queria saber aonde está atingindo os meus vídeos em nome de Jesus. E eu peço que você curta, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Porque a sua cooperação aqui no canal faz isso aqui crescer e avançar essa obra que o Senhor tem aí preparado para cada um de nós. Amém? Fica com Deus, até o próximo vídeo e em nome de Jesus e até lá.